Alexandre Magno Abrão, conhecido como Chorão, foi vocalista e fundador da banda Charlie Brown Jr., uma das mais icônicas do rock brasileiro. Chorão era conhecido por sua postura enérgica no palco, suas letras que expressavam revolta e sentimentos profundos, e sua personalidade intensa. Sua morte em 6 de março de 2013 chocou o Brasil e gerou uma grande comoção entre fãs e admiradores. A seguir, detalhe os eventos e circunstâncias que levaram a esse triste desfecho. A trajetória de Chorão e seus problemas pessoais. Chorão teve uma vida marcada por altos e baixos. Desde o início de sua carreira, ele demonstrava uma grande paixão pela música e uma conexão genuína com seu público, especialmente jovens que se identificavam com suas letras e atitudes. No entanto, fora dos palcos, Chorão enfrentava desafios pessoais, como conflitos familiares, problemas de saúde mental e o uso de substâncias ilícitas. Nos anos que antecederam sua morte, o vocalista passava por um período difícil. Ele havia se separado de sua esposa, Graziela Gonçalves, com quem mantinha uma relação de longa data. Esse rompimento o afetou profundamente, agravando seu estado emocional e contribuindo para o uso cada vez mais frequente de cocaína. Além disso, Chorão enfrentava pressões decorrentes da fama e da responsabilidade de liderar uma banda com grande sucesso. O dia da morte. Na madrugada de 6 de março de 2013, Chorão foi encontrado morto em seu apartamento, localizado no bairro de Pinheiros, em São Paulo. A empregada doméstica que trabalhava no local foi a primeira a descobrir o corpo e imediatamente acionou os serviços de emergência. Ao chegarem, os paramédicos constataram que o cantor já estava sem vida. O apartamento apresentava sinais de desordem, móveis quebrados, objetos espalhados pelo chão e paredes com marcas de socos. Tudo indicava que Chorão havia passado por um momento de grande angústia e descontrole emocional antes de sua morte. A causa da morte. De acordo com o laudo do Instituto Médico Legal, IML, Chorão morreu em decorrência de uma overdose de cocaína. O relatório detalhou que a quantidade da substância encontrada no organismo era suficiente para causar uma parada cardiorrespiratória. Além disso, o exame toxicológico não detectou a presença de álcool ou outros tipos de drogas. A perícia também revelou que ele estava sozinho no apartamento no momento de sua morte. Testemunhas e amigos relataram que Chorão vinha se isolando nos dias anteriores, o que levantou preocupações sobre seu estado psicológico. As causas subjacentes. A morte de Chorão não pode ser compreendida apenas como resultado do abuso de drogas. Ela é o desfecho trágico de uma série de fatores emocionais e psicológicos. Sua separação, combinada com pressões da vida pública e a dificuldade de lidar com seus próprios demônios, contribuiu para o agravamento de seu quadro. Amigos próximos e membros da banda relataram que Chorão já havia demonstrado sinais de depressão e descontentamento. Suas músicas também refletiam muitas vezes temas como solidão, revolta e busca por sentido, o que fazia muitos fãs se identificarem com sua mensagem. O impacto e o legado. A morte de Chorão deixou um vazio imenso no cenário musical brasileiro. Fãs em todo o país expressaram tristeza e lamentaram a perda de um artista que tinha o dom de traduzir em palavras as dores e alegrias de uma geração. O Charlie Brown Jr. encerrou suas atividades após a morte do vocalista, mas o legado da banda permanece vivo. Chorão é lembrado como um artista autêntico, que não tinha medo de expor suas vulnerabilidades. Sua partida serviu como um alerta para a importância de cuidar da saúde mental e de buscar apoio em momentos difíceis. Em tributos e homenagens, familiares, amigos e fãs continuam celebrando sua vida e obra, mantendo viva a memória de um dos grandes ícones do rock brasileiro. Os primeiros sinais de crise emocional. Chorão vinha passando por um período turbulento em sua vida pessoal e profissional. Sua separação de Graziela Gonçalves, com quem esteve casado por mais de 15 anos, foi um dos fatores que agravaram sua saúde mental. Segundo relatos de amigos próximos, a separação abalou profundamente o cantor, que não escondia sua tristeza em entrevistas e nos palcos. Essa dor emocional acabou influenciando diretamente seu comportamento e suas decisões. Além disso, Chorão sempre teve uma relação intensa com suas emoções. Ele era um artista que vivia intensamente, tanto nos momentos de glória quanto nos de dificuldade. Essa intensidade foi refletida em suas letras, que abordavam temas como revolta, solidão, crítica social e busca por identidade. No entanto, fora dos palcos, ele enfrentava problemas pessoais que muitas vezes passavam despercebidos pelo público. A combinação de fatores emocionais, somada ao uso de substâncias como cocaína, criou um ambiente propício para que Chorão se isolasse cada vez mais. Amigos relatam que ele se tornou mais recluso e que seus comportamentos impulsivos começaram a se intensificar nos meses anteriores à sua morte. A noite fatídica.
Na madrugada de 6 de março de 2013, o cantor foi encontrado morto em seu apartamento, localizado no bairro de Pinheiros, em São Paulo. O cenário encontrado pela polícia indicava que Chorão havia passado por um momento de extremo descontrole emocional. Os móveis estavam quebrados, as paredes tinham marcas de socos, e diversos objetos estavam espalhados pelo chão. Esse ambiente caótico refletia o estado mental do vocalista. Segundo relatos, ele estava lutando contra seus próprios demônios internos. As pressões da vida pública, somadas à separação e ao uso de drogas, criaram uma espiral de autodestruição que culminou em sua morte. A autópsia realizada pelo Instituto Médico Legal, IML, revelou que Chorão morreu por overdose de cocaína. A quantidade da substância encontrada em seu organismo era extremamente alta, suficiente para causar uma parada cardiorrespiratória. Além disso, o laudo apontou que não havia presença de álcool ou outras drogas no organismo do cantor. O impacto da perda. A morte de Chorão foi um choque para o Brasil. Fãs, amigos e familiares ficaram devastados com a notícia. O vocalista era uma figura que transcendia o cenário musical. Ele era um ícone de uma geração que se identificava com suas letras e sua postura. Chorão sempre foi um artista autêntico, que falava abertamente sobre suas dores, seus anseios e suas críticas à sociedade. Essa autenticidade fez com que ele se tornasse uma voz importante para jovens que se sentiam marginalizados ou incompreendidos. Suas músicas traziam mensagens de resistência, esperança e questionamento. Após sua morte, a banda Charlie Brown Jr. encerrou suas atividades, mas o legado de Chorão continua vivo. Diversas homenagens foram feitas ao cantor, incluindo shows tributo, documentários e lançamentos póstumos. Sua obra permanece relevante, inspirando novas gerações de fãs e músicos. A relação com as drogas. O uso de drogas foi um fator determinante na morte de Chorão. No entanto, é importante entender que seu envolvimento com substâncias ilícitas não foi a causa isolada de sua morte. As drogas foram uma consequência de um estado emocional abalado, agravado por pressões externas e problemas pessoais. Chorão já havia falado abertamente sobre suas dificuldades com o vício. Em algumas entrevistas, ele mencionou que a música era uma forma de extravasar suas dores e frustrações. No entanto, nos últimos anos de sua vida, o uso de cocaína se tornou mais frequente, o que contribuiu para seu isolamento e agravou seu quadro psicológico. O lado humano de Chorão. Apesar de sua postura rebelde e contestadora, Chorão também era conhecido por seu lado generoso e empático. Amigos próximos relatam que ele tinha um coração enorme e que sempre estava disposto a ajudar aqueles que precisavam. Ele acreditava na importância de dar voz às pessoas marginalizadas e sempre procurava se conectar com seus fãs de forma genuína. Essa dualidade, a figura pública de um roqueiro rebelde e o ser humano sensível e vulnerável, fez de Chorão uma figura única no cenário musical brasileiro. Sua autenticidade e paixão pela música o tornaram um ícone, mas também o expuseram a pressões que ele nem sempre soube como lidar. O legado de Chorão e do Charlie Brown Jr. A banda Charlie Brown Jr. foi uma das mais influentes do rock brasileiro. Com letras que misturavam críticas sociais, reflexões pessoais e histórias de vida, a banda conquistou uma legião de fãs ao longo dos anos. Chorão era o principal letrista e responsável pela essência da banda. Após sua morte, a importância de Chorão para a música brasileira ficou ainda mais evidente. Seu legado continua vivo por meio de suas músicas, que ainda ressoam nas rádios, nos serviços de streaming e nas memórias de seus fãs. O impacto de sua obra é inegável. Chorão foi um artista que conseguiu traduzir em palavras os sentimentos de uma geração. Suas letras falavam sobre temas como liberdade, amizade, amor, dor e superação. Ele se tornou uma voz para aqueles que muitas vezes se sentiam sem voz. Mesmo após sua partida, Chorão permanece como um símbolo de resistência e autenticidade. Ele nos lembra da importância de falar sobre saúde mental, de buscar ajuda em momentos difíceis e de nunca desistir de lutar pelos nossos sonhos. Uma perda irreparável. A morte de Chorão deixou uma lacuna no cenário musical brasileiro que nunca será preenchida. Sua partida foi um lembrete trágico das consequências do abuso de substâncias e da importância de cuidar da saúde mental. Chorão não foi apenas um músico talentoso, ele foi um porta-voz de uma geração. Sua obra continua viva e relevante, inspirando milhares de pessoas a seguir em frente, a buscar seus sonhos e a não se conformar com as injustiças do mundo. Hoje, ele é lembrado como um ícone do rock nacional, uma figura que deixou uma marca indelével na história da música brasileira. Sua morte foi uma tragédia, mas seu legado é eterno. Chorão vive por meio de suas músicas, suas palavras e na memória de todos aqueles que foram tocados por sua arte.
Em cada nota tocada, em cada verso cantado, a voz de Chorão ainda ecoa, lembrando-nos da importância de sermos verdadeiros conosco mesmos e com os outros. Sua trajetória é uma lição sobre os altos e baixos da vida, sobre como é possível transformar dor em arte e encontrar um propósito mesmo nos momentos mais difíceis. O grito de revolta de Chorão continua vivo. Ele foi, e sempre será, um símbolo de liberdade, autenticidade e resistência.